Olá, minha musa co-criadora! Bem-vinda ao episódio 8 da quinta temporada do Manifesting with Ali. Eu sou a Lê, sou professora e terapeuta em neurociência comportamental. E esse aqui, gente, é o nosso espaço para aprender a usar o nosso cérebro, né, ao nosso favor, para manifestar, né, uma vida com mais significado, com sucesso, com expansão, com amor, com tudo que a gente quer, né? Dá pra ter tudo. Aqui a gente aprende que dá pra ter tudo. Então, se em algum momento você sentir que quer ir além do podcast e ter um acompanhamento mais próximo de mim, os links importantes vão estar aqui todos na descrição. E você pode ser atendida por mim como sua terapeuta, ou você pode entrar pro clubinho, né, que é a extensão mesmo aqui aprofundada do podcast, né? É uma escola mesmo, sabe? E aí você tem aulas assim, passando desde antes da manifestação de qualquer coisa até a vida material mesmo, né? Aprender novas fontes de renda, cartões de crédito, investimento, milhas. É um clubinho completo mesmo, sabe? Eu vou amar ter você como aluna lá comigo. E, gente, existe uma batalha acontecendo dentro da gente todos os dias e talvez você nem perceba que tá lutando. Porque essa batalha, ela não faz barulho externo, tá? Ela acontece na nossa cabeça, entre a gente e os nossos próprios pensamentos. E o mais curioso é que a maioria das pessoas acha que o problema, principalmente quando a gente começa a aprender, né, sobre lei da atração, sobre o poder do pensamento, a maioria das pessoas acha que o problema é o pensamento negativo, quando na verdade o problema não é pensar negativo, o problema é acreditar automaticamente em tudo que você pensa. Porque, gente, o pensamento surge, por exemplo, né? Você tá fazendo um projeto, então, cara, não sou capaz, não sei, vai dar errado, as pessoas vão me julgar, sabe? Aquela coisa, aquela agonia que vai dando, sabe? Cara, eu nunca consigo manter a constância, eu começo e não termino. E aí, antes mesmo de questionar, você já incorporou aquilo como uma verdade. Você já tomou aquilo como identidade. Você já começou a agir a partir daquela narrativa que a sua mente criou. E aí, com o tempo, os pensamentos repetidos vão fortalecendo redes neurais específicas. Então, se a sua narrativa interna é nunca consigo manter a constância, sabe? Se isso aparece com frequência na sua mente, o cérebro vai consolidando essa trilha como identidade. E o cérebro, gente, protege a identidade conhecida, mesmo que ela seja limitante. Por quê? A identidade conhecida significa o quê? Previsibilidade. E previsibilidade é segurança. Além disso, gente, pensamento gera um estado físico na gente. Então, quando a gente começa a pensar, cara, não sei se vai dar certo, o que o corpo começa a ativar? Uma resposta de estresse. Então, a sensação de ansiedade começa a virar uma prova de que o seu pensamento é verdadeiro. E aí o ciclo se fecha, né? Você pensa, o seu corpo reage e a reação confirma essa história. E a mente, gente, vai sempre preferir a coerência à verdade. Ela busca manter uma narrativa consistente, então passa a selecionar evidências que confirmem aquilo que você já acredita sobre você mesma. Então, o pensamento que a gente tem que entender aqui, ele não é um fato, ele é um evento mental. O cérebro produz pensamentos o dia inteiro, da mesma forma que o nosso coração bate. Então, ele tá antecipando a ameaça, ele tá projetando fracasso, ele imagina rejeição, ele cria cenários de risco, porque do ponto de vista biológico, ele tá o quê? Te protegendo, minha filha? Não, por favor, não saia daí da sua caixinha que você tá.
Então, toda vez que você tenta crescer, mudar, se expor, se posicionar, fazer algo novo, é natural que o volume dos pensamentos negativos aumente. E é nesse ponto que a batalha começa. E não é porque você está pensando negativo e não posso, eu tenho que cortar, não posso pensar negativo. Não. Mas a batalha começa porque você começa a se identificar com esse pensamento. É aí que está o problema. Você deixa de perceber eu estou tendo um pensamento de que não sou capaz e você passa a afirmar que eu não sou capaz. Você deixa de observar a mente e passa a ser a mente. E quando você se funde ao pensamento, você age a partir dele. E quando você age a partir dele, você reforça ele. E quando você reforça ele, ele volta cada vez mais forte, criando literalmente esse ciclo que parece prova de que ele estava certo o tempo todo, que o teu cérebro estava certo o tempo todo. Então, vencer essa batalha, essa guerra que está ali dentro da sua cabeça, não é calar a sua mente, não é forçar o pensamento positivo, não é discutir com cada pensamento como se ele fosse o teu inimigo. Na verdade, é desenvolver a capacidade de criar espaço. É perceber que existe você, a consciência que observa, e existe a atividade mental que o seu cérebro está produzindo, ou seja, o pensamento. Então, quando surge o pensamento de eu vou fracassar, em vez de você entrar automaticamente nele, criar aquele espiral, você vai precisar começar a notar. O meu cérebro está produzindo um pensamento de fracasso. Cara, gente, essa pequena mudança de linguagem que parece super simples e né? É só uma maneira diferente de pensar. Ela é pequena na realidade, mas para o seu cérebro ele é enorme. Porque quando você observa, em vez de se fundir com o pensamento, você ativa o córtex pré-frontal medial e as áreas associadas à metacognição. E aí isso reduz a dominância da amígdala e dos circuitos de ameaça. Então vamos falar assim em termos práticos? Significa que o pensamento deixa de ser interpretado como perigo imediato. O corpo começa a sair do estado de alerta, a frequência cardíaca desacelera, a respiração se regula, o nível de cortisol diminui. Olha a química do corpo acontecendo de forma a te favorecer. E aí você sai do modo reativo para entrar no modo responsivo. E além disso, criar espaço, gente, quebra o ciclo identidade-pensamento. Se você diz eu sou um fracasso, o cérebro está registrando ali como identidade. Mas se você diz, cara, eu tô tendo um pensamento de fracasso, você está qualificando aquilo como um evento mental que é transitório. E aí isso vai enfraquecendo a consolidação daquela narrativa como traço fixo da sua personalidade. Então, eu já falei para vocês de neuroplasticidade aqui, né? Que é a maneira que o nosso cérebro vai ali, ele vai mudando, né? Então você deixa de reforçar aquela trilha neural como um padrão dominante. E essa prática também aumenta a sua tolerância emocional. Quando você observa o pensamento, sem tentar lutar contra ele, você está ensinando o sistema nervoso que sentir desconforto não é perigoso. E é isso, gente, que faz você se regular toda. O cérebro aprende que ele não precisa disparar alarme toda vez que surge uma dúvida, toda vez que você está com medo, toda vez que você está insegura. E aí, com essa repetição, a intensidade dessas ativações diminui. Então, quando você cria espaço, você recupera uma escolha comportamental. E olha como isso é poderoso. Mas se você se funde ao pensamento de eu vou fracassar, o seu comportamento tende a se evitar, procrastinar, se retrair. Se você observa o pensamento, você pode decidir agir mesmo na presença dele. E cada vez que você age diferente da narrativa automática, você atualiza a sua autoimagem.
o cérebro começa a registrar novas evidências. Tipo, eu senti medo, mas eu consegui e fui lá e fiz. Isso reorganiza a percepção de capacidade. Então, criar espaço não elimina os pensamentos negativos, ele altera a sua relação com esses pensamentos. E é essa mudança de relação que vai reduzir o sofrimento, que vai aumentar a autorregulação e vai fortalecer a identidade. Você deixa de ser conduzida por cada conteúdo mental que surge e passa a ser quem escolhe qual história alimentar. É assim que a batalha interna vai perdendo força. E você entende que não é porque os pensamentos pararam, mas é porque você não é mais governada por eles. Você não precisa esperar o pensamento mudar para você agir. Você pode agir mesmo com esse pensamento ali, ó, insistindo na sua cabeça. Então, gente, o que eu quero que vocês percebam é que a coragem de fazer não é a ausência de pensamento negativo, e sim é a decisão apesar deles. É quando você age apesar do barulho interno. Você começa a ensinar o seu sistema nervoso que aquilo não é uma ameaça, que você vai sobreviver, que tá tudo bem. E toda vez que você faz isso, o volume diminui um pouco mais. Por quê? Não porque você está vencendo seu pensamento ali na força, mas porque você deixou de alimentá-lo com identificação e paralisia. Então, quanto mais você tenta eliminar o pensamento negativo, mais ele gruda. Porque resistência, gente, também é atenção. Se eu falar pra você aqui, não pensa naquele bolo de chocolate, você tá de dieta e fala, não pensa no bolo de chocolate. O que a gente vai fazer? Bolo de chocolate o tempo todo. Aí você fala, não quero comer, não quero comer, não quero comer, não quero comer. Até você não resistir mais, né? Aquela tensão que você tá dando e comer o bolo de chocolate. Então, o que enfraquece um pensamento não é o combate com ele, é a desidentificação. Olha que palavra bonita. É não transformar cada narrativa interna em verdade absoluta da sua vida. É lembrar que a mente cria histórias, mas você escolhe quais que viram direção da sua vida. Porque a nossa mente, gente, ela é uma criadora de histórias, a verdade é essa. Mas a gente é que vai escolher qual direção essa história vai tomar. E agora que você entende isso cognitivamente, cara, a prática é como que eu aplico isso no meu dia? Como que eu reduzo, então, a força dos pensamentos negativos sem entrar numa guerra interna constante? E a primeira coisa é... Eu tenho uma regra, gente, que é assim, a regra dos 90 dias. Porque, assim, muitas vezes o pensamento negativo, ele não fala, assim, sobre o presente, sabe? Ele fala sobre um medo projetado. Então, quando surgir vai dar errado, cara, eu não sei se eu consigo, ou eu não tenho disciplina, o que você vai trazer? Você traz a pergunta. Se eu continuar alimentando essa narrativa pelos próximos 90 dias, quem eu me torno? E se, mesmo com esse pensamento presente, eu agir diferente pelos próximos 90 dias, quem eu me torno? Essa projeção ativa visão de longo prazo e tira você da reação imediata. Então você sai do desconforto momentâneo e volta para a identidade em construção. Segunda coisa, gente, você começa a agir como se você estivesse expandindo capacidade. Toda vez que você sentir resistência, você tá na fronteira da expansão. E aí eu quero que você faça essa mudança. Em vez de interpretar o desconforto como sinal de incapacidade, você interpreta como sinal de crescimento. Então, se eu tô desconfortável, é porque eu tô esticando o meu sistema.
E capacidade não aumenta no conforto, aumenta na repetição de pequenas ações feitas apesar do desconforto. Então, você não espera se sentir confiante para agir. Você age para construir confiança. Você não espera ter certeza para se mover. Você se move, nem que seja um pouco, para gerar essa evidência interna. Terceira dica, você começa a treinar a separação entre pensamento e identidade de forma prática. Sempre que surgir um pensamento negativo, você vai reformular internamente. Eu tô tendo um pensamento de que, e aí tal coisa. Parece sutil, mas pros seus neurônios, cara, isso vai criando uma distância. E essa distância, você vai perguntar, isso é um fato verificável ou é uma previsão baseada no meu medo? O seu cérebro trabalha com previsões, não só o seu, o meu também, tá? O nosso. Não com verdades absolutas. E previsões podem estar erradas, gente. Quando você aprende a questionar sem dramatizar, você começa a enfraquecer a consolidação automática dessas trilhas neurais. Quarta coisa, eu já tô perdida, tá? Não sei se é 4 ou 5, mas a próxima dica. Você usa ação como ferramenta de reprogramação, porque pensamento não muda pensamento, mas experiência muda pensamento. Então, se você pensa, cara, eu nunca consigo manter a constância, a única forma real de alterar essa narrativa é construir uma evidência contrária. E não é com um discurso motivacional não, tá, gente? Mas com pequenas micro decisões repetidas diariamente. E é aqui que entra aquela conversa interna. Tudo é decisão, gente. Se eu não fizer hoje, eu tô decidindo reforçar a identidade antiga. Se eu fizer mesmo sem vontade, eu tô decidindo construir a nova. E essa decisão, gente, repetida, começa a reorganizar a sua autoimagem. E por fim, você para de esperar a ausência de pensamento negativo para se sentir pronta. Por quê? Você começa a entender que pensamento negativo não é uma falha do sistema, mas é um ruído natural de um cérebro que está tentando o quê? Te proteger, sabe? Então, a coragem vai vir da sua direção, apesar do barulho, que às vezes é externo também, sabe? E toda vez que você age apesar do pensamento, você está ensinando o seu sistema nervoso que aquilo não está te ameaçando mais. Com a repetição, a intensidade diminui dos pensamentos negativos. E aí, você tá entendendo que não é porque você tá lutando com ele, mas porque você deixou de se identificar com eles. E aqui, gente, eu quero que você guarde isso. Você não precisa ganhar a batalha eliminando esses pensamentos, porque é impossível, gente. Você vence quando você para de se fundir com eles. Você vence quando você decide agir com base na identidade que você quer construir, não na narrativa automática que aparece. Então, na próxima vez que surgir um pensamento que não tá te engrandecendo, te expandindo, fazendo você se sentir melhor, você respira, você observa, você cria espaço e você pergunta: quem eu quero ser daqui a 90 dias? Aquela que cede ao primeiro desconforto ou aquela que expande a capacidade? Porque, gente, no final das contas, tu percebe que não é sobre o pensamento? É sobre a decisão que você toma enquanto ele tá aqui, ó, sendo produzido na sua cabeça. E é assim que a batalha interna deixa de virar uma guerra e vira um treinamento mesmo de consciência, tá? E é isso. Se esse episódio de consciência, então, se esse episódio fez você se sentir melhor, se fez sentido pra você, compartilha com outra musa co-criadora que também precisa ouvir isso. E se você sente que você quer aprofundar
essa mudança de identidade de forma estruturada. Você já sabe, gente, o clubinho é a extensão prática desse processo que, gente, eu amo, sabe? Onde você vai trabalhar desde a base mental até a vida material. Enfim, né? Eu já falei lá no início, né? A sua renda, a organização financeira e a sua expansão real. Porque o pensamento, gente, muda a direção, mas a execução muda a vida. Um beijo, eu amo vocês!